Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Nós, então, damos início a mais uma sessão do Círculo de Leituras em Política, História, Filosofia, Política, História e Economia. Hoje, nós vamos ouvir o Tiago Lira, vou apresentar aqui o Tiago, que é membro do nosso grupo de pesquisa, meu co-orientando, né, Tiago? Então, Tiago Lira é bacharel e licenciado em Filosofia pela UFPB. Ele é autor da dissertação O Problema da Dominação na Filosofia da Praxis, de Antônio Gramsci, defendida em 2017. Membro, como eu disse, membro do grupo de pesquisa Materialismo e Modernidade, UFPB-CNPq, e é doutorando em filosofia aqui na UFPB e está desenvolvendo uma dissertação em que ele busca relacionar filosofia e ideologia, e que ele vai falar um pouco mais para a gente hoje. Tiago, então são 50 minutos para você falar. Quando tiver nos 40, eu te aviso, tá? E aí, lembra de, no meio da sua fala, fazer uma pequena pausa, ver se tem alguma pergunta pontual, tá, gente? O meio da fala é sempre para perguntas pontuais. As considerações, as contribuições, vamos deixar para o final, porque aí a gente pode dialogar mais diretamente, tá? Então, a partir de agora, quem estiver inscrito, por favor, coloque nome e sobrenome no chat. Eu vou passar a palavra para o Tiago, e com 40 minutos, então, te aviso, tá, Tiago? Tá bem, obrigado. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Fico muito feliz pelo convite e agradeço ao Lu pela oportunidade, né, porque são trocas como essa que tornam o trabalho de pesquisa ainda mais instigante, mais rico, são essas trocas. Né? E também quero dizer que quando eu comecei a frequentar o grupo da Luciana, era tudo mato ainda. Então, eu fico muito feliz de ver o grupo ter prosperado ao longo desses anos. Eu estou envolvido desde 2016. Né? E fiquei muito satisfeito com a oportunidade e também com essa ideia, né, desses circuito de discussões, que eu acho que é muito importante, ainda mais nesse contexto de pandemia. Essa minha exposição, ela faz parte como a Luciana já disse, né, sobre a minha tese de doutorado, ela está em andamento, a qualificação ocorreu semana passada, e ela vai ser concluída no ano que vem. É uma pesquisa que está centrada na relação entre ideologia e subjetividade, né, na questão da produção dos conformismos a partir dessa relação, a questão de adesão das massas às ideologias, e também da religião e do fanatismo, né, que são questões também oriundas dessa discussão. Como é que o Gramsci pensou, então, nas atuações, né, das ideologias para produzir certos tipos de sujeitos, certos tipos de conformismo. Um pouco por aí, essa pesquisa. Eu preparei essa exposição em 2 blocos. Né? Primeiro, tratando um pouco sobre teorização da ideologia nos cadernos, né, para tentar situar a discussão, localizando o conceito, como é que ele está distribuído nos cadernos. E, em seguida, eu mostro como, nessa primeira parte, eu reservei para tratar como a ideologia como elo material da hegemonia, e, no segundo momento, tratar a ideologia como um bloco subjetivo da hegemonia, né, que são mecanismos necessários para a efetivação da hegemonia. Né, essas duas instâncias. Então, se eu tiver um pouco alto nessas abstrações, pelo menos na primeira parte, já que eu venho da filosofia, vocês me interrompem, que aí eu faço uma pausa no primeiro bloco para questões, dúvidas, enfim, a gente vai discutindo. Antes de entrar propriamente no tema, é só fazer uma breve comentário sobre como está distribuído o conceito de ideologia nos cadernos, né? Um raio-x, né, que eu chamei da ideologia. A ideologia aparece aí nos 29 cadernos, né, que é o todo que o Gramsci escreveu enquanto esteve preso. Ela só não aparece em 6, né, diretamente, fazendo menção direta. Né?
sendo que indiretamente é um tema que se vincula aos demais conceitos da teoria da hegemonia, né? E aí o que é que a gente percebe, né? No plural aparecem duas formas, tanto no plural quanto no singular. No plural, as ideologias, né, elas vão corresponder às visões de mundo, é um sentido mais lato, mais indeterminado, né? E no singular vai ter um sentido mais estrito, mais específico, próprio também do contexto da redação, dos interlocutores, dos grupos que o Gramsci está discutindo, né, que tipos de ideologias ele está tratando. Então, que aí vai ter um sentido mais de visão de mundo correspondente a uma norma de conduta, né, e a gente vai falar mais disso ao longo da exposição. Eu tentei buscar, então, como é que a ideologia é tratada, tanto nos primeiros escritos, né, quanto nos posteriores. Como vocês sabem, acho que a Luciana falou isso no primeiro encontro desse semestre, né, tem 3 tipos, né, de escritos do Gramsci, que é o considerado texto A, que é o que a gente utiliza para os estudos, né, dos cadernos. Os textos A são os de primeira redação, ele retoma isso em outro momento, e isso foi chamado de texto C, e os textos que ele não modificou e foram publicados somente em uma única versão são chamados de texto B. Tratando também aí dos interlocutores, né, como é que está situado, então, essa primeira parte, né, já entrando nessa questão da força material da hegemonia, né. Essa discussão ela vai estar situada entre o idealismo e o materialismo, né, entre essas tradições aí. Eu não vou mencionar todos os interlocutores, porque eu elenquei aqui os que eu considero principais dessa discussão, que é o Croce e o Marx, né. Ele vai fazer a crítica ao Croce, o filósofo extremamente influente, né, da Itália, e que o Gramsci, inclusive, faz uma apropriação crítica dos conceitos do Croce, desse arsenal teórico, mas ele vai fazer essa crítica através de Marx, né? Então isso mostra aí que não há uma separação de um Gramsci idealista versus um Gramsci materialista, né? Ele vai fazer, então, uma assimilação crítica desses dois autores, né? Como vocês vão ver, ele não vai ficar detido numa significação da ideologia como processos de mistificação, né? Como é o sentido marxiano crítico, né? O do Marx lá da ideologia alemã. Né? E aí essa discussão também levanta o problema do conformismo. Né? Quando a gente fala de ideologia, de filosofia, a gente também está falando de conformismo. Né? Tem uma acepção aí dupla, né, nessa discussão em relação a toda a tradição na história da filosofia, né? Porque o Gramsci vai dizer que todos somos conformistas de um certo tipo de conformismo. Né? Isso vai demarcar, então, um ponto de vista que é crítico das visões de mundo, né? Porque vai situar as visões de mundo no tempo histórico, vai mostrar que elas são postuladas, né, como um consenso que se constrói como uma vontade coletiva, e então se torna senso comum. Né? Mas também vai ressaltar o caráter progressista e antidogmático que o Gramsci vai propor no historicismo integral, absoluto, radical, que a gente também vai falar. Ele vai propor esse historicismo como ponto de partida para pensar a questão do conformismo. Né? Mas então, como é que se dá essa relação entre ideologia e filosofia? Né? A partir de um nexo indissolúvel que o Gramsci já estabelece desde o primeiro caderno. Né? Ele trata como uma unidade de distinção. Né? O que é que isso quer dizer, essa categoria? Né? Ele está tratando a partir de uma perspectiva da lógica dialética. Né? Eu recomendo que vocês depois, quem não pôde conferir o curso mini curso do Hélio, né, do início do círculo, ele trata um pouco disso, né, a questão não se trata de uma dialética dos distintos, a dialética hegeliana ela vai englobar, sem poder prolongar essa discussão, que é complexa, mas englobar os contraditórios, os antagonismos, né, sintetizar isso como uma unidade. Então é uma distinção para o Gramsci que se dá de maneira metodológica, não há uma diferenciação assim entre filosofia e ideologia. Ele vai fazer esse diálogo crítico tanto com o Croce, mas também com o Bukharin, que era um grande teórico da Segunda Internacional contemporânea ao Gramsci, né, e que ele propõe uma
uma teorização do marxismo que vai numa perspectiva de tratar como uma ciência positiva, né? Mas que é uma seara que não dá tempo de a gente entrar. Eu vou ficar entre o Croce e o Marx, né? Bom, a filosofia do Croce, por que ele escolheu o Croce, né? Além da grande influência dele como intelectual italiano, né, ele estava propondo em suas obras uma certa neutralidade do pensamento filosófico, né? Como se fosse possível tratar a filosofia destituída da ideologia, né? Como sendo uma filosofia anti-ideológica e, portanto, antipolítica, já que não há política sem ideologia, né? E aí vem a questão, será que existe um pensamento que não seja ideológico, né? Se vocês me permitem, com o perdão da expressão, se for chula, mas assim, eu costumo dizer que de neutro só existe o papel higiênico, né? Porque não há ideologias ou visões de mundo neutras, né? Porque toda filosofia ela é atravessada pela política do seu tempo, dos valores, né, que acompanham a cultura. Enfim, eu vou ler uma citação para isso ficar mais claro do caderno 10, que está mencionada no roteiro da página 2. Ele vai dizer que ele vai reconhecer essa identidade entre história e filosofia, né, que isso é como o Croce vem dessa tradição do Hegel, né, de olhar tudo como ponto de partida, a partir da história, do historicismo, né, entre história, há uma identidade, então, entre história e filosofia, né, sendo que o Gramsci vai dizer que ela é mutilada, né, porque ela não chega a uma identidade entre história e política, né, ou seja, em política entendida como aquilo que se realiza, não apenas as diversas e repetidas tentativas de realização, né, algumas das quais tomadas em si fracassam, mas entre política e filosofia. Então, essa identidade entre história e filosofia, ela também acontece entre história e política, e também entre filosofia e política. Eu vou falando um pouco mais disso antes de fazer a pausa. E aí, de onde é que vem essa primazia dessa neutralidade filosófica e científica, né, que o Croce estava defendendo? Só para vocês entenderem, para contextualizar como é que isso aparece na história da filosofia, né? Está no Kant, né, na Crítica da Razão Pura, que é a ideia de acessar o conhecimento a partir de formas puras do entendimento humano, né, categorias a priori. Sendo que, nessa discussão sobre neutralidade científica, neutralidade filosófica, né, isso se mostra bastante evidenciado, por exemplo, nos períodos de obscurantismos como esse que a gente vive, né, que é aquele discurso anti-ideológico, né, o que é que tem por trás disso? Qual é o propósito, né, desse discurso anti-ideológico que nega a ideologia? Né, rejeitar as ideologias que podem contrariar o status quo, ou seja, tem uma posição aí claramente conservadora, né, nesse modelo do filosofar, no modelo científico anti-ideológico. Então, dessa identidade entre história e filosofia que o Croce propõe, o Gramsci vai fazer uma extensão, né, dela para a identidade identidade entendida não uma identidade da lógica clássica, né, que não permite englobar esses elementos díspares, mas a identidade entre história, entre ideologia e religião, e ideologia e senso comum também, né, não somente entre ideologia e filosofia e ideologia e história, né. Ele vai falar que são unidades de distinção, assim como, sobretudo porque a religião ela vai pressupor o elemento de fé, né? Eu vou falar disso logo mais, né? Que é a ideia da crença, né? Sendo que essa ideia de quem podia filosofar, né? Quem podia, como é que se estabeleceram como hegemônicas as tradições de pensamento, né? Se a gente for pensar um pouco assim, como é que se deu, né, esse processo lá do Renascimento, no racionalismo, as escolas, né, o empirismo, né? Então, a filosofia sistemática que o Gramsci está se referindo, né, a filosofia dos filósofos consagrados, ela sempre foi legitimada por um fundamento elitista, né? Ou seja, isso já está na República do Platão, né, quando tem uma discussão sobre os reis filósofos que estariam habilitados para exercer a governança da polis, né? É uma ideia que aí instituiu na filosofia e na política, né, essa reprodutibilidade da visão de mundo, cuja fundamento é a ideia de que filosofia é para poucos, né?
é a divisão entre governantes e governados dando como fato natural, né? Como se essa ideia ela pairasse na história. Então, o que é que o historicismo do Croce acaba fazendo, né? Dos moderados, daquilo que eles representavam, que claramente tinha uma posição ideológica, né? E a ideia de que esse padrão da história, né, essa divisão entre governantes e governados, pudesse pairar na história, né, brotasse do nada, né, uma coisa que não está muito situada, e seria até anti-histórico, né, do ponto de vista do Gramsci. Então, para entender isso melhor, vou falar um pouco agora sobre os historicismos, né, que seriam os modos de ler a história, né, como eu falei, a história sendo como um fundamento, né, a gente parte sempre da história. Então, como vocês sabem, a hegemonia, ela é um conceito guarda-chuva, né, que engloba diversos outros conceitos para compor essa teoria aí sistematizada ao longo dos cadernos. O Gramsci vai fazer a crítica ao Croce justamente contra o seu historicismo conservador, né, porque esse historicismo conservador ele tem um caráter metafísico, né, e ele vai dissociar a filosofia do estatuto político, né, mas quando ele faz isso, o Croce coloca sua obra em favor do alto, né, dos interesses da burguesia italiana, dos poderosos, compreende a história a partir dos povos vencedores, né, que é uma visão tradicional na história da filosofia, uma forma hegemônica de ler a história, né. O próprio Walter Benjamin, um filósofo alemão, ele faz essa discussão muito bem também. E como o Gramsci também vai fazer essa crítica ao Croce, né, se apropriando do Marx, né, ele vai chamar a atenção para aquilo que o pensamento do Croce ele recusava, que é o quê? A historicidade das visões do mundo. Quando isso tá definido, isso rompe completamente essa visão metafísica que os conceitos pairam na história, né, sem uma determinação, né? Então, essa divisão entre governantes e governados, ela foi instituída historicamente. Sendo instituída historicamente, sendo histórica, ela pode ser superada, né? Não dá para tornar isso um dogma, né? Como se toda a história fosse reduzida a essa divisão, né? Porque a ideologia dominante ela vai naturalizar a dominação, né? Se o pensamento marxista, né, quando Marx fala a classe que é o poder material dominante, isso na ideologia alemã, numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante, ou seja, a classe dominante ela vai deter a ideologia daquele tempo histórico. Ela vai ser hegemônica por isso, porque ela assimila as ideologias, né, a partir de dispositivos de mistificação, encobrimento da consciência e de alienação. Era o sentido que o Marx insistia. E o Gramsci vai compartilhar também dessa compreensão, né, ele reconhece isso do Marx, mas ele quer ir além, né, ele vai tomar a ideologia como um polo positivo, mas não no sentido positivista, um polo de instituição do senso comum, né, de instituição das verdades, dos valores morais vigentes, né, da elaboração de um consenso, né, sendo que para as ideologias dominantes esse consenso é elaborado de forma dogmática, né, como se essas ideologias fossem sempre mantidas ao longo da história, e elas, né, a gente sabe que existem as insubordinações, né, das classes subalternas. Então, essa contraposição entre idealismo e materialismo, né, que a história da filosofia costuma fazer, mas para o Gramsci ela, de certa forma, é abstrata, porque se trata de uma questão metafísica, e quando eu chamo metafísica, eu não estou falando da doutrina lá do órgão do Aristóteles, mas de uma argumentação metafísica, né? O Gramsci vai tentar tratar do historicismo como uma forma diversa, né, das alternativas da história da filosofia, né, que sempre acabam descambando para uma solução metafísica de olhar a história. Eu vou ler um trecho só para vocês entenderem melhor, está na página 3 do roteiro, né, o Gramsci vai dizer: se o político é um historiador, né, não apenas no sentido do que faz a história, mas que, atuando no presente, interpreta o passado, o historiador é um político. Neste sentido, que de resto também aparece em Croce, olha aí, a história é sempre história contemporânea, isto é, política.
né? Então, ele está, para sintetizar esse historicismo absoluto, integral, né, de historicizar as visões de mundo, que é o que o Marx propõe, é aquela ideia de que o passado não é um lugar de referência, né, mas é de permanência. Não, é um lugar de o passado é um lugar de referência, mas não de permanência do fazer histórico. Não é porque existe essa divisão entre governantes e governados que ela vai ser sempre o dogma, né? Ela pode ser superada. Isso é historicizar, porque ela foi instituída historicamente, né? Passando agora para o item B, o segundo item da primeira parte, né, que é a ideologia e religião. Eu falei para vocês que é essa ideia da religião, por que o Gramsci vai vincular a ideologia, né? Só para lembrar que na história da filosofia, dessa discussão sobre o elemento de fé, né, da religião, isso já aparece na teoria do conhecimento, numa discussão que está presente no diálogo Teteto do Platão, né, uma reflexão sobre a teoria do conhecimento, se todo conhecimento ele pode ser entendido como crença verdadeira justificada, ou seja, crença já sublinha aí esse elemento de fé, preciso acreditar, né, para salientar como é que é formulado o conhecimento. Então, o Gramsci vai dizer que as ideologias são a verdadeira filosofia, né? Elas que levam as massas à ação concreta, a transformar a realidade, né? Ele vai dizer isso no caderno 10. E ele critica o conceito de história do Croce, porque é uma ideia livresca, erudita, né? Diletante, uma ideia pueril de que o filosofar não é ideológico, né? O Croce separa a história da política, né? Como se fosse possível isolar a política dos demais acontecimentos, né, dos demais conhecimentos, e forja uma concepção de mundo que vai exigir do filósofo aquela universalidade abstrata, né, fora do tempo e espaço, né, e, de certa forma, até anti-histórica. Essa identidade entre história e filosofia, né, o Gramsci já toma isso do Croce, assim como a ideia de religião, porque a religião para o Croce, ela é religião laica, né? A ideia de religião laica, que né, uma diferenciação das religiões dogmáticas, é a ideia de uma fé adequada a uma norma de conduta, né? Por que laica? Porque pressupõe, né, o Gramsci vai se apropriar disso, no meu ponto de vista, no sentido de que ela não é dogmática para durar toda a história, enfim, não é o único padrão de ler a história, ela pode ser abandonada, superada. Então, ele vai propor, compreendendo isso, né, essa relação entre ideologia e religião, e entre história e filosofia, a partir do Croce, o Gramsci vai propor a tradutibilidade da filosofia na política, né? Ou seja, através de ideologia e formas de conhecimento, que é chamado de gnosiologia, né, nas relações tanto da sociedade civil quanto do Estado, que são também entendidos, né, como unidade de extinção, né? Essa forma política-Estado e sociedade civil, eles, basicamente, tudo é Estado, né? Então, ideologia e conhecimento, nesse sentido, eles se articulam como uma unidade de extinção a partir dessa, como eu já falei, da lógica dialética. Então, eu quero fechar essa primeira parte, antes de encerrar para fazer bloco de questões, só insistindo nessa unidade de distinção que o Gramsci propôs até na teoria da hegemonia, entre ideologia, filosofia, história, política e religião, né? Isso, comentar um pouco mais, só para ficar mais claro. Por quê? Porque toda visão de mundo é em si mesma ideológica, né? Por isso que ele polemiza contra o Croce, porque ela carrega valores de verdade, né? Ela tem uma gnosiologia, né? São formas de conhecimento que se ligam a certos valores morais. A visão de mundo, ela também é histórica, né? Porque ela se faz por homens de seu tempo, numa determinada época, né? Ela é filosófica quando é sistematizada enquanto visão de mundo, né? Ela também pode ser científica, dadas as devidas proporções, quando ela se debruça sobre um certo objeto que exige o uso de uma técnica adequada, né? E toda ciência, a gente precisa lembrar disso, que faz uso das técnicas e tecnologias vigentes, né? Assim como os valores sociais que vigem no senso comum.
porque a própria ciência também tem seu senso comum, né? O senso comum não é só essa instância desordenada, desagregada, né? Existe um consenso ali estabelecido. Então, não há, portanto, como falei, uma neutralidade do objeto científico, né? O Gramsci vai dizer assim, que não há uma nua noção objetiva que não possa ser revestida de uma ideologia. Ele fala isso no caderno 4. Né? Ressaltando o quê? O caráter subjetivo do conhecimento científico. Né? Ou seja, um nexo entre doutrina e ciência. Mesmo a ciência, ela não pode ser dogma, né? Ela trabalha com seu sistema de hipóteses, ela pode ser abandonada ou não. A visão de mundo também compreende um senso comum, né? No sentido lato, né? Ou seja, aquele que engloba, a instância que engloba o folclore, os preconceitos, as superstições de diversas ordens, tanto morais quanto religiosas. Né? O senso comum é o que vai fazer essa tradutibilidade da filosofia hegemônica. Então, eu estava vendo esses dias, né? Porque, assim, apesar do terraplanismo, né, a Terra continua redonda. Né? Mas por que isso está sempre vindo à tona? Né? Porque isso, claro, a gente está num contexto de conservadorismo, autoritarismo, e essas narrativas estão sempre em disputa, estão sempre vindo à tona. Né? Saiu até um estudo, foi isso que eu estava olhando, né, esses dias, mas que foi publicado, acho que em fevereiro, que 7% dos brasileiros ainda acreditam nisso, que é, de certa forma, assustadora, né? Pensando toda a população, isso dá cerca de 11 milhões de pessoas. Né? Enfim. A concepção de mundo, né? As visões de mundo também são religiosas no sentido laico, porque salientam o elemento de fé, né? Voltando àquela ideia da religião, né? O nexo entre ideologia e religião, ideologia e filosofia, né? E também política. Porque a política é o que vai integrar e tornar legitimadas todas essas concepções de mundo. É a política que vai mobilizar a produção do conformismo, é o terreno de adesão da classe às ideologias e a formação do consenso. Através de quê? Dos aparelhos de hegemonia. E tem também, o Gramsci faz uma distinção aí, só para lembrar, porque eu acho que isso já foi falado na palestra da Daisy, né, que é ideologias arbitrárias e ideologias orgânicas. Né? Só uma distinção, por exemplo, ideologias arbitrárias são aquelas que não possuem alcance de massa, né? Estão restritas a minorias, grupos minoritários, enquanto as ideologias orgânicas, por outro lado, elas vão ressaltar o elemento orgânico de classe. Né? São as visões de mundo que são hegemônicas, né, e atingem o estatuto de senso comum. Elas podem ter esse potencial, elas alcançam o estatuto de senso comum justamente porque elas se ligam organicamente às classes. Né? Eu acho melhor fazer uma pausa antes de prosseguir, caso as categorias tenham ficado muito abstratas, enfim, muito altas. Quem tiver questões, eu acho que a gente pode dar uma lida agora, antes de prosseguir. Chegou uma questão mais, mas é uma questão mais de análise, Tiago. Eu vou deixar por último. Tá. Agora seria mais quem tem alguma questão pontual mesmo, se não tiver, a gente continua. Aqui no chat ninguém se manifestou. Eu quero aproveitar essa pausa para saudar aqui o Javier Balsa. Seja bem-vindo, Javier. Javier, da Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Gramscianos, aqui nos brindando. A Luciana também, o Renan, muitas pessoas que vieram hoje, acho que pela primeira vez. A gente vai encerrar e aí a gente abre a discussão. Então, ninguém se manifestou? Vamos continuar, né? Tá bom. Então, eu vou seguir agora para a segunda parte, né? Para complementar isso que eu já venho falando, né? Da ideologia como produtora dos conformismos. Isso é, então, o que constitui o elo material da hegemonia, né? Um conformismo de massa, né? Eu quero falar agora sobre a ideologia e cultura, né? Como é que a ideologia, então, vai cumprir essa força subjetiva da hegemonia? E entrando na produção do conformismo e dos aparelhos de hegemonia, né? A criação de uma hegemonia de subalternos, né, ela demanda o quê? A criação de uma nova cultura.
pensando aí como Gramsci coloca essa questão a partir da reforma moral e intelectual, né, uma alusão à reforma protestante. Porque se a cultura de subalternidade só condiciona um tipo de sujeito, que é o sujeito o quê? Subalternizado, apassivado, né? É preciso, então, mediante a adesão à filosofia da praxis, né, que as classes subalternas possam instituir um novo tipo de sujeito. E esse novo tipo de sujeito, ele vai demandar também a criação de um novo tipo de conformismo, né? Pelo menos pensar que tipo de conformismo a gente pode almejar. E para isso é preciso inscrever a hegemonia, não mais ressaltando o que? A passividade da massa, a ideia de que a massa é sempre massa de manobra, né? Mas sim as potencialidades dessa massa, o caráter ativo de organização de classe. Né? Ou seja, é um problema que o Gramsci levanta em relação ao conformismo, relativo à constituição política das classes subalternas, né? Que, no final das contas, se trata de uma discussão de como se constitui a subjetividade do subalterno. Né? E aí os aparelhos de hegemonia, né, eles desempenham um papel fundamental, né, nesse processo de elaboração dos conformismos. Ou seja, os órgãos de cultura, as instituições, as escolas, a imprensa, as igrejas, sobretudo aqui no Brasil. Né. Bom, eu vou ler uma citação aqui da página 3 do roteiro. Isso fica bem evidenciado, né? O exercício normal da hegemonia no terreno que se tornou clássico do regime parlamentar é caracterizado por uma combinação da força e do consenso que se equilibram, sem que a força suplante em muito o consenso. Essa frase é bem maquiaveliana, né? Mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso majoritário, expresso pelos chamados órgãos de opinião pública, os quais, portanto, em certas situações, são multiplicados artificialmente. Inclusive, eu recomendo muito um filme, eu demorei tanto para ver, que é um filme bem antigo, é de 1976, chama Rede de Intrigas, né, Network, que é um clássico, né, trata da influência da mídia e da formação da opinião pública, né, como isso desempenha essa função aí do aparelho de hegemonia. E aí a gente pode pensar, a partir dessa reflexão que o Gramsci está colocando sobre os aparelhos de opinião pública, né? Hoje em dia, claro que na época não foi possível, mas assim, temos também hoje com as tecnologias de informação a manipulação dessa opinião pública, né? Através das fake news, o alcance de massa, né? Via WhatsApp. E tem também uma parte que, não lembro exatamente o trecho, né? Que ele fala sobre a arquitetura, né? Até a disposição dos nomes das ruas, elas atendem elas cumprem uma função de aparelhos de hegemonia, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu, por exemplo, moro numa região que está no íntere, né, dessa ala de ditadores, né, bairros que foram nomeados durante a ditadura. Então, meu orientador, por exemplo, ele mora num bairro chamado Ernesto Geisel, que do lado, um pouco próximo, é Valentina Figueiredo, que era mãe do último ditador. Aqui mais abaixo do meu bairro está situado um bairro chamado Presidente Médici, depois Costa e Silva, enfim, estão todos aqui no entorno. Né? E isso é bem característico, é tudo a ver com essa passagem, né, sobre arquitetura e aparelhos de hegemonia. Bom, passando agora para o segundo item do segundo bloco, né, o item senso comum, folclore e filosofia. Né? Toda a discussão, então, sobre ideologia e filosofia, né, acho que eu espero ter me feito claro até agora, para entender como isso engloba esse nexo entre ideologia e filosofia nos cadernos, ele engloba a questão do senso comum, né, e do folclore também, que é o que eu quero falar agora. Né? O que é, então, folclore, afinal? Porque isso é uma das análises que eu considero assim, das mais interessantes, das mais sofisticadas a respeito do folclore, né, que o Gramsci faz nos cadernos. Ele vai dizer que é a dimensão erudita, elaborativa, criativa e reflexiva das classes subalternas. Né? Ele, inclusive, dedica o caderno 27 ao folclore, né? Mas isso já consta escrito no caderno 11, quando ele relaciona folclore, ideologia, filosofia e senso comum. Então, percebam que essa relação aí, que vai nortear toda a rede da teoria da hegemonia, entre ideologia e filosofia, ela demanda vários elementos, né, para compor essa reflexão sobre a ideologia.
O folclore também está relacionado ao elemento nacional popular de um povo, à literatura popular, né? E aí vocês devem estar se perguntando, né, por que há essa valorização, então, do folclore na obra do Gramsci? Por uma questão simples, mas que é claramente política, né? Uma questão de que as filosofias dominantes, elas sempre trataram o folclore, né, por uma chave, uma perspectiva pejorativa, um desvalor, né? Sempre vinculando, porque ele sempre foi vinculado às classes subalternas, né, produzido pelas classes subalternas. Então é uma instância praticamente nem acessível. Eu, pelo menos na minha graduação em filosofia, isso nem passa, assim, né, passa bem longe essa questão do folclore em relação ao pensamento das filosofias tradicionais. Porque as filosofias tradicionais, elas salientam somente as superstições, os preconceitos, né, os valores retrógrados que habitam tanto no imaginário do folclore, no senso comum. Né, e o Gramsci vai mostrar que o folclore não engloba somente um aspecto de desagregação, de fragmentação ou passividade dos grupos. Né. O folclore, ele também trata da literatura popular, do potencial imaginário, né, utópico, inclusive, para poder, né, da utopia à ação, mas para isso, mesmo toda ação pressupõe essa idealização, essa utopia. Né? Então, esse potencial imaginário das classes subalternas, mas também de produção e transmissão do conhecimento, né? Aquele conhecimento que o folclore, que tem na tradição do folclore, que ainda não foi sistematizado, né? Mas que vem a ser chancelado pela ciência, como a gente sabe, tem vários conhecimentos aí que habitam e que são reconhecidos, né? Tem até, hoje em dia já tem alguns estudos chamados voltados para práticas integrativas que agregam essas questões do folclore, né, os saberes ancestrais, aquele conhecimento, né, das avós, o arsenal cultural de um povo, né, que se passa de uma geração a outra. Ele vai dizer, essa citação está no roteiro, na página 4, é uma citação do caderno 24 que ele dedica ao folclore. O senso comum não é algo rígido e imóvel, mas se transforma continuamente, enriquecendo-se com noções científicas e opiniões filosóficas que penetraram no costume. Aí ele diz que o senso comum é o folclore da filosofia e ocupa sempre um lugar intermediário entre o folclore propriamente dito e a filosofia, a ciência, a economia dos cientistas. O senso comum cria o futuro folclore, isso é muito interessante. Isto é, uma fase relativamente enrijecida dos conhecimentos populares de uma certa época e lugar. Bom, para fechar essa parte, falando um pouco também sobre a subjetividade, né, que eu já mencionei. A relação entre ideologia e subjetividade. Né? Porque se o modo de produção dos sujeitos amestrados ele só pode criar um tipo de subjetividade política, né, que é, como eu disse, a do sujeito apassivado, resignado, conformado, obediente. Né, isso demanda o quê? Uma fé dogmática, como eu disse, a ordem do capital, né, que é a que a gente está vivendo. A história, então, ela não é história da liberdade, né? Como pensava Hegel e o liberalismo político, essa tradição entendia assim. Mas o Gramsci vai dizer que a história, ela é luta. Né? Ela é luta entre liberdade e autoridade, entre revolução e conservação. Ou seja, a disputa de quê? De hegemonia, de classes. Né? A luta na qual liberdade e revolução continuamente prevalecem sobre autoridade e conservação. Então, a ideologia ela está marcada por isso, pelo aspecto da luta, a luta pelo estabelecimento das consciências, né, as consciências que são sempre conectadas e condicionadas pelas relações de forças. E aí essa discussão sobre subjetividade, ela pressupõe uma crítica à subjetividade do liberalismo, né, porque ela levanta a discussão sobre a passividade de massa, né. Essa crítica à subjetividade liberal, ela tem a ver com isso, e o Gramsci vai fazer uma crítica às ideologias, né, mas também ao modo desse tipo de subjetividade, ao modo que o liberalismo institui a noção de subjetividade, porque a noção de subjetividade é mesmo a etimologia, né, do termo sujeito, ela é problemática porque ela pressupõe algo abaixo de, inferior a algo ou alguém, né. Então,
compromete a questão da autonomia, né, dos sujeitos subalternos. Então, ele, né, dando continuidade lá ao que o Marx já fez na ideologia alemã, né, preciso o quê? Historicizar as visões de mundo nesse sentido. Né, porque a filosofia, como eu disse, sempre deu protagonismo aos vencedores e os dominantes na história. Mas a concepção de mundo que é original das classes subalternas, né, ou seja, a filosofia da praxis, ela não se opõe aos grandes sistemas das filosofias tradicionais ou religião do alto clero, né? Aí o Gramsci vai dizer que, na realidade, esses sistemas são desconhecidos pelas multidões. Eles não têm eficácia direta sobre o modo de pensar e de agir. Ou seja, a grande massa da população ela não conhece as filosofias tradicionais. Então, sempre essa coisa de relegar a massa a uma condição de subalternidade com base de que ela é incapaz de aprender a filosofia sistemática, a filosofia tradicional, né, é um engano, é um engodo, porque ela, na verdade, elas nem conhecem, não têm acesso a esse conhecimento. Né? Então, a filosofia dos filósofos, que é esse sistema de pensamento, né, organizado, ela precisa se conectar às camadas subalternas, passando a refletir o que é a história dos vencidos, né, dos dominados. Por quê? Porque eles sempre estiveram à margem da história, que é o título do caderno 25. Né? Quando os sistemas de pensamento eles deixam de ser desconhecidos para a grande massa da população, as visões de mundo elas têm uma eficácia direta sobre o modo de pensar e de agir. Né? Vai contribuir, inclusive, para eliminar esse elemento inorgânico de massa. Né? Essa ideia de que a massa é massa de manobra desordenada, massa apassivada, né? De um senso comum conformista ou conformado, né, à ordem, que é o que vai dizer esse trecho do caderno 11, que eu coloquei na página 5, né, que eu acho que eu devia até ter começado por ele, né, essa citação que acho que é das mais fantásticas do Gramsci. Né, é preciso, portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as características dessa filosofia espontânea, peculiar a todo mundo. Isto é, da filosofia que está contida na própria linguagem, que é um conjunto de noções e conceitos determinados e não simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo, no senso comum e no bom senso, mas também na religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se conhece por folclore. Então, essa concepção aí de um historicismo radical, né, ao mesmo tempo, levanta essa afirmação, né, de que todos os homens são filósofos. Isso é revolucionário, gente, para a história da filosofia. Né? É uma perspectiva que vai realmente contra toda a tradição mesmo. Então, para concluir, né, só quero lembrar, espero ter conseguido essa identificação entre história, filosofia, política, religião, enfim. Por que o Gramsci, né, tenta fazer esse itinerário, né? Porque ele está buscando aí um ponto de vista crítico, ativo para a formulação e difusão das visões de mundo, né? Entendendo que as visões de mundo elas carregam são formas de conhecimento, né? Carregam valores, né? Então isso vai ter uma consequência direta, né, para a constituição política do subalterno na nova hegemonia a ser construída, que é preservar a autonomia do sujeito, né? Porque enquanto a ideologia for conformista, apassivada, ela vai sempre interditar a autonomia do sujeito. Né? Ela vai cumprir o quê? Uma função de dominação nas relações sociais concretas. Ela vai estimular um consenso passivo, só de apreensão das visões de mundo. Né? Das visões de mundo dominantes, no caso. Então, a grande questão é que tipo de conformismo a gente está buscando? Né? Que tipo de... que isso diretamente está ligado a outra questão, que é que tipo de subjetividade queremos, né? Que tipo de sujeito precisamos construir, né? Para destituir das classes subalternas de sua subalternidade, né? Essa que é a grande questão. Então, é aquilo que o Gramsci fala, né? A história não se reconstrói com cálculos matemáticos, né? Nenhuma força inovadora se realiza imediatamente, sim como racionalidade, como irracionalidade. Por isso que ele sempre está fazendo essa unidade de distinção. Né? Arbítrio e necessidade como vida, isto é, todas as debilidades, as forças da vida,
as contradições e as antíteses da vida. Né? Esse trecho do caderno 10 que eu coloquei na última página do roteiro. Então, é basicamente aquela frase, né, do Brecht, que nada é impossível de mudar, né? Desde que as visões de mundo elas passem a ser historicizadas. Né? Já é um ponto de partida para pensar uma nova hegemonia. Né? E com isso eu encerro, passo agora para as questões para a gente discutir. Obrigada, Tiago. Obrigada. Você está tocando num dos temas mais difíceis, né, dos cadernos do Castro, que é a discussão sobre ideologia, filosofia, hegemonia, né? E então nós vamos, tem 3 questões já. E se alguém mais quiser fazer questões, pode ou colocar no chat ou se inscrever para fazer essas questões oralmente, tá? Então, o chat está aberto. Quem quiser se inscrever, só coloca o nome no chat para mim, que eu estou fazendo as inscrições. Então, eu vou fazer essas 3 perguntas, Tiago. Ou você prefere que... Bom, eu vou fazer as 3 de uma vez, e aí você vê... pode responder no seu tempo, tá? A Gigliola pergunta: como você definiria uma história dos subalternos em Gramsci e qual seria o papel da ideologia nesse projeto? A Amanda Nunes, ela pede para que você fale um pouco mais sobre o que seriam ideologias arbitrárias. Tá? Porque você falou, né, de ideologias orgânicas e arbitrárias, e ela diz que ela não entendeu muito bem. Então, ela pede que você discorra um pouco mais sobre isso. E outra questão da Gigliola também, você poderia falar um pouco mais sobre a relação entre folclore e literatura nacional popular, destacando o lugar da utopia e da política nesse contexto? Então, essa questão da história dos subalternos, né? Basicamente o que o Gramsci está tentando propor é mostrar por que esse caderno 25 ele se chama As Margens da História. Né? As margens é aquilo que fica invisibilizado, né? E né, atualizando o termo, a expressão hoje é criminalizado, né? A gente vê processos de gentrificação, criminalização da pobreza, invisibilidade, né? É essa questão, é uma história contada a partir do alto, né? Uma história que fala sobre, toma como ponto de partida os dominantes, né? Os vencedores. Essa expressão dos vencedores é uma terminologia do Benjamin mesmo, do Walter Benjamin, né? Mas que é muito parecido com essa leitura do Gramsci, né? Então, essa ideologia, como é que seria, né? Possível pensar essa perspectiva de uma história dos subalternos através da ideologia, né? A construção de uma ideologia orgânica, que entra na segunda questão que eu vou falar, uma ideologia de classe, né? Uma ideologia organizada para conseguir destituir dos subalternos essa caracterização de uma classe desorganizada, sempre uma classe que aceita, que é conformada, que é obediente, né? Então a ideologia ela vai cumprir um papel fundamental nisso, né? Organizada, claro, mobilizada pelos intelectuais dessa classe subalternas, e também a questão de como romper com o servilismo de massa das ideologias. Né? Porque o conformismo, a filosofia dominante, ela sempre instituiu, sempre tratou a massa como um elemento com essa caracterização, né, de desagregado, de conformista, como obediente. Então, assim, não tem que pensar na massa, nos grupos subalternos. Né? Eles são atropelados pela história, eles não precisam nem ser discutidos, né? E aí entra essa necessidade da atuação ideológica, até porque não há hegemonia sem passar pela ideologia, pela construção de um projeto hegemônico, só passa pela
construção de uma ideologia robusta, orgânica de classe. E aí, entrando articulando com esse segundo ponto, né, das ideologias arbitrárias. Né? As ideologias arbitrárias, elas aparecem nos grupos, podem até aparecer nos grupos subalternos também, mas elas não têm um alcance, né, elevado de massa, elas não conseguem criar conformismos, consensos, não conseguem construir um consenso, ele fica restrito a classes, a grupos minoritários, né, e não consegue avançar para construir uma hegemonia de classe. E não sei se me fiz claro, depois você fala. E o folclore, né? O tema do folclore, como pensando a questão da utopia e a política, construção da política a partir de uma utopia, né? Que o folclore, e isso está ligado também à primeira pergunta, né? A filosofia dominante, ela também sempre rechaçou o folclore, né? O folclore é coisa que tem que ser desconsiderada. Né? Por que a gente vai estudar folclore no curso de filosofia? Porque folclore só é entendido como o aspecto do folclórico. Essa expressão, ela por si só, ela é pejorativa, né? Porque ela indica o quê? O elemento desagregador da massa, o que faz a massa ser desagregada, a massa conformada, obediente, porque ela acredita em coisas fantasiosas, mas o folclore não é só isso. E aí, entrando na questão da literatura nacional popular, né, é muito interessante porque o Gramsci vai dizer nesse caderno do folclore que a literatura ela é uma expressão do folclore, né, a literatura popular. Então, ela consegue ter um alcance aí, ter uma difusão de massa mesmo, né? E aí pensando, por exemplo, como isso se deu no processo da Revolução Francesa, né? Que tem lá na França tem o Victor Hugo, né? O autor dos Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame, e que é muito interessante que ele tem uma literatura bem engajada, politizada, né? Ele é um escritor extremamente popular, né? E a importância da literatura tem justamente isso. Além de tudo, né, a literatura tem esse arsenal aí criativo, né, que também é progressista no sentido de que as massas podem construir uma literatura, como a gente vê isso também ser possível, como existe uma literatura produzida oriunda da massa, né, das classes subalternas, que ela ressalta esse caráter da potencialidade, a criatividade, ou seja, é uma massa aí que é ativa. É isso que o Gramsci está buscando com esse outro lado, né, outra visão sobre o folclore, sobre o tratamento que a filosofia dominante sempre invisibilizou. Porque ele sempre, tudo que se liga às classes subalternas, né, a história, porque os subalternos sempre foram à margem da história, porque eles sempre foram invisibilizados pelas filosofias dominantes. Acho que é um pouco por aí, não sei se está respondido. A Amanda disse que ficou claro, ficou claríssimo. Muito obrigada. Excelente fala. Gabriela, muito bom te ouvir. Ana Carolina, excelente exposição, Tiago. O Hélio tinha falado mais cedo. Parabéns, Tiago, excelente exposição. Gigliola, excelente trabalho e exposição. Parabéns, Tiago. Então, vários elogios aqui, Tiago. Eu me inscrevi aqui para dialogar com você também, e depois tem o Sebastião, mas sobre o folclore, né? Eu acho que você chama a atenção muito corretamente para essa valorização que Gramsci faz do conhecimento popular, né? E dessa discussão que ele faz, principalmente no caderno 11, que se refere às perspectivas de construção de uma filosofia de massa, né? Ele justamente vai discutir como é que você cria a filosofia da praxis como filosofia de massa, ela tem que ser uma filosofia que seja coletivamente construída, né? E como é que você constrói? A partir da crítica do senso comum, né? Essa é uma das críticas que ele faz a Bukharin, que Bukharin apresenta ali o Tratado de Sociologia Geral, de Sociologia Popular, é como se fosse a verdade mais acabada do universo, né? Então, é a crítica, essa perspectiva do intelectual dizer à massa o que é a verdade, né? E que a construção do conhecimento tem que partir
dos conhecimentos que o sujeito já tem. E aí a importância do folclore, da literatura popular. Mas a questão que eu coloco para você, o folclore, como um elemento do senso comum, ele também não tem que ser criticado? Ou seja, se ele é um elemento do senso comum, e se o senso comum ele é necessariamente heteróclito, bizarro, como o Gramsci diz, formado de concepções do passado e do presente, ou seja, para que o folclore ele possa ser a base de construção de conhecimento popular, ele também precisa ser inquirido, porque ele também é base para a construção de passividade, né? Então, esse é um elemento, acho que importante da consideração de Gramsci sobre a construção de uma vontade nacional popular. Ou seja, essa vontade nacional popular, ela não é espontânea, ela não está simplesmente latente, ela precisa ser construída, né? E é construída a partir da crítica. Então, essa é uma questão para a gente pensar junto, né? Uma outra questão que eu queria te fazer é sobre a perspectiva da ideologia no caderno 13, né? Que a dificuldade de a gente falar de ideologia, assim como a dificuldade de a gente falar de hegemonia, é que elas têm muitas dimensões, né? Elas são conceitos complexos, né? Então, tem a dimensão subjetiva, a dimensão política, mas todas essas dimensões elas estão profundamente articuladas. E aí eu queria abordar a dimensão política, né, da ideologia, como você disse que ela é parte, né, dessa ideologia como parte da teoria da hegemonia. Então, lá no caderno 13, o Gramsci diz que as ideologias são vulgarizações filosóficas que levam as massas à ação, né? Então, aqui, eu acho que tem a síntese de uma discussão enorme, né? Que é uma reelaboração do conceito de ideologia, e a partir daquilo que você coloca, abordando a ideologia como um instrumento de mobilização e, ao mesmo tempo, de leitura da realidade, né? Como você diz, a sua função gnosiológica e axiológica. Mas como? Como que a gente pode pensar concretamente? Como, em que situação a ideologia pode ter? E aí, mais uma vez, né? A ideia da ideologia sendo elaborada no interior da classe, no interior do partido da classe, no interior do organismo político, ou seja, a ideologia como concepção de classe, né, que o Gramsci traz, ela pode ser instrumento de organização das classes populares, mas em quais situações e com quais condições? Eu acho que para dar concretude à discussão que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, ideologia como um conjunto de concepções que são vulgarizações filosóficas, ou seja, são simplificações de uma filosofia mais complexa, mais acabada, né? Então, qual é o lugar do partido político mesmo? Qual o lugar da organização política para formulação de uma ideologia capaz de levar as massas à ação, né? Enfim, como é que a gente rompe com o conformismo, né, de massa e constrói uma nova forma, um novo conformismo, né? Sei que é muita coisa, mas é mais para a gente pensar. Sebastião, por favor. Alô, tá me ouvindo? Alô? Estamos te ouvindo, Sebastião. Pode falar. Sim. Sim, Tiago, boa tarde. Quando você falou aí, filosofia e ideologia, é a temática aí do seu discurso, da sua fala, eu recorri mentalmente a uma alegoria
da filosofia antiga, a alegoria da caverna de Platão, que ela é sempre atual, apesar de tantos anos. E na alegoria da caverna, pessoas desde a maturidade estão presas no fundo, né? E só veem a projeção das sombras das coisas que estão lá fora. Em um dado momento, um desses indivíduos se liberta e vai para fora e vê realmente a verdadeira realidade, e não as sombras que eles antes achavam que era a verdadeira realidade das coisas. Passando para Gramsci, filosofia, toda filosofia contém em seu bojo, traz em seu bojo a semente da ideologia. Por quê? Porque é uma visão de mundo, né? É uma visão de mundo e uma visão do homem. Então, isso já requer uma espécie mesmo que seja uma visão geral no ponto de vista do filósofo, mas ele já quer instalar aquela ideia na sociedade. Então, já traduz uma espécie de dominação. O que é que eu quero ver aí? O indivíduo que se liberta da caverna exerce um papel de libertador, mas sem nenhuma do saber pelo saber, sem nenhuma conotação ideológica de dominação, né, e de hegemonia. Ora, aqueles que estão presos no fundo da caverna exercem um papel de subalternidade, né? E o papel do filósofo seria o quê? Libertar através do conhecimento, sem que ele seja de natureza ideológica ou com a intenção de causar hegemonia e dominação, né? Como a gente poderia juntar essas duas coisas? A filosofia, ela tem esse conteúdo ideológico ou só apenas de libertação? Ela é isenta? Ok. Bom, o bom é que esses blocos estão todos relacionados, né? Tanto o primeiro quanto o segundo bloco das questões. Primeiro, comentando essa questão que a Luciana colocou, né? Criticar o folclore, né? É, sim, também necessário, né? Essa crítica ao folclore, justamente porque o folclore ele está ligado ao senso comum. E o senso comum tem esse aspecto, sim, de massa amorfa, de heteróclito, de bizarro, né? De supersticioso, fantasioso, né? Essas construções. Quando a gente fala, como eu disse, né, essa expressão, quando a gente fala, que coisa folclórica, né? A gente está se usando de uma simplificação, né? De um sentido que não tem aprofundamento, precisa uma sistematização que não tem nem coerência, né? Então, o Gramsci vai dizer que é preciso, sim, criticar o folclore, o senso comum, para o quê? Extrair o bom senso a um núcleo. Só que aí que é a questão, né? Que tem tudo a ver também com a pergunta do Sebastião e a segunda questão que a Luciana fez sobre o caderno 13, né? A gente é preciso fazer essa crítica, mas tendo em mente que tanto o folclore quanto o senso comum, enquanto uma dimensão da massa subalterna da sociedade, isso possui um núcleo de bom senso. É esse núcleo de bom senso que precisa ser buscado. Mas para extrair esse núcleo de bom senso, né, para então se elevar a um estatuto mais filosófico, inclusive orgânico da classe, né, é preciso o trabalho da crítica e da historicização das visões de mundo, né? Ou seja, é a historicidade que já está no Marx. Historicizar visões de mundo é você demarcar que ela corresponde a um determinado tempo histórico, né? E ela não paira no tempo. Tem até um livro muito interessante sobre essa ideia, né? Como que isso rompe também com toda essa tradição aí do pensamento político, né? Essa compreensão de que os povos dominados sempre foram dominados, né? É a ideia de que uma massa sempre foi amorfa, a massa sempre foi
estéril, né? Eu gosto dessa expressão que o Gramsci usa, o morfinismo da política, a política sob o efeito da morfina. Massa é como se sempre fosse desmobilizada, né? Desagregada, desorganizada e incapaz, né? Inclusive, tem concepções filosóficas que salientam uma estupidez da massa, né, uma certa burrice, mesmo uma incapacidade. Por isso que o Gramsci está rompendo com isso, né, que todos os homens são filósofos. Ele está com o propósito justamente de quê? De vulgarizar. Mas o sentido da vulgarização, só para lembrar que a palavra vulgar, né, ela tem esse sentido, tem um sentido da vulgata, né, um sentido que é mais pejorativo no sentido do vulgar, mas a vulgata, vulgarizar, vulgarização, ela vai no sentido da expansão, de poder ter um alcance maior, um alcance de massa, né, um alcance popular. Então, a compreensão de vulgarização filosófica, a ideologia como uma vulgarização filosófica, é justamente essa, de romper com essa ideia de que massa é a ralé da história, né, que a massa é essa esfera de superstição, essa esfera de senso comum, né, que não existe, como se não houvesse um bom senso, e mesmo com folclore, né, assim, porque o folclore também está permeado por superstições, por esse tipo de narrativa que desmobiliza, que pode tornar a massa mofa, inclusive porque ele vai cumprir uma função religiosa, aí, no sentido de uma fé adequada à norma de conduta, que a massa vai ficar inerte, né, que a ideia que eu gosto muito dessa expressão da política como morfina. A massa só vai... politicamente só é massa porque ela está sob o efeito da morfina. Ela é incapaz de romper com esse estágio de passividade, né, de desagregação. Então, vulgarizar é no sentido de tornar conhecido pela maioria, né, para que a massa tenha um conhecimento acessível, tenha acesso a esse conhecimento produzido pelas filosofias tradicionais, né, porque ele mesmo fala, as multidões não conhecem esses sistemas de filosofia, né? Então não dá para também ser taxativo e dizer que a massa é somente massa de manobra. Então, né, tem que se criar os meios para que essa massa saia daí da caverna, né, desse estado de apassivamento, de ignorância, né, e aí entra o nó, né, o imbróglio, que é retirar as massas desse estado de esterilização da política, né, de tornar as massas ativas, para que elas não sejam mais estéreis, né? Como se faz isso, eu não sei a resposta, porque a gente está vivendo aí uma crise, né? Uma crise orgânica, e dentre alguns dos elementos que a gente pode pensar essa crise na política, está a crise dos partidos, né? A forma partido, ela está completamente negada, né? Pela grande massa. Você vê esse movimento mundo afora, né? Então, como é que vai ser construído essa vontade, né? Me parece que os partidos, como a gente conhece, para a construção dessa vontade, de uma proposição de uma nova hegemonia, a gente precisa repensar qual é a função do partido para a organização de classe. Porque se o partido, a época do Gramsci, inclusive, tem várias polêmicas em torno disso, né? Os próprios cadernos publicados aí conforme os desmandos do partido, né, de quem recolheu o Togliatti, que recolheu esses escritos. Então, assim, é preciso pensar, talvez, a massa a partir de uma horizontalidade, né? Me parece que esses movimentos de horizontalidade que a gente tem hoje, eles são muito mais interessantes para pensar essa organização de massa, a atuação das ideologias, a apreensão delas, né, através das massas. As redes sociais também contribuem para isso. Enfim, não existe só uma versão, não existe só fake news e manipulação de massa, né? Existe o uso produtivo e que vai salientar esses aspectos de uma massa ativa mesmo, né? Eu acho que eu não tenho uma resposta para a questão da Luciana, mas assim, em relação a essa organização de classe, eu acho que a gente já viu que ela não funciona nos termos de uma forma partido como ocorreu, né, à época do Gramsci. Por isso que talvez ainda esteja nesse processo de tentar ainda romper com esse apassivamento de massa, porque a massa está vivendo essa crise aí. Que tipo de... A questão da representação,
né? Que tipo de instância vai agregar essa massa? Essa massa vai se sentir pertencida organicamente, enquanto classe organizada, né? Para construir essa vontade, construir essa nova organização, essa outra hegemonia que precisa ser feita para instituir uma nova cultura, né? E romper, portanto, com os estágios de subalternidade e apassivamento de massa. Acho que um pouco por aí. Eu acho, Tiago, que a gente precisa talvez colocar o problema não como pensar a massa, mas como a massa pensa a si mesma, Sim, né? exatamente. Porque não são os intelectuais que vão fazer esse papel de elevação, mas é a própria cultura popular, né? A própria organização popular é que deve pensar a si mesma, né? Aí a Gigliola coloca uma questão que é muito relevante, né? Como inquirir o folclore sem cair no risco do elitismo e autoritarismo pedagógico que é próprio da filosofia que Gramsci critica, aquela feita pela história da filosofia até Marx. Ou seja, sem uma colonização do subalterno e dos seus saberes. Essa é a grande questão aí que acho que a Luciana acabou de dar uma pista aí possível, né? Como é que a massa pensa a si mesma? Pensando a si mesma que ela vai romper com essa instituição da história pelo alto, né? Como fazia o Croce, os moderados, né? De dizer que é uma história universalizada, né? Ou seja, tem todo um pressuposto de que é colonizador no sentido de dizer o que a massa deve fazer, como ela deve agir, né, por si mesma, né? Não há uma resposta para isso. Se houver, já é uma saída elitista, né? Então, para ela fazer esse caminho, eu acho que a auto-organização, a horizontalidade, como falei, eu acho que tem ajudado muito esses movimentos de insubordinação mesmo, né, à ordem, e pensando o combate ao autoritarismo, né, a gente vê várias manifestações, e sempre assim, não há uma saída, né, uma proposta que vem de cima para baixo, né, é a massa que decide, entre ela, delibera, né, em redes sociais, que combina e vai na manifestação, como houve na Paulista antes da pandemia, né, e, enfim, tem um pouco essa característica. Eu acho que evitar o elitismo, o autoritarismo, de uma compreensão do folclore, uma compreensão de bom senso do folclore, porque o folclore tem esses dois lados, né? Mas é preciso, para extrair o núcleo de bom senso do folclore, é preciso, então, evitar uma saída autoritária, elitista, que é pelo alto, né? Que se coloca pelo alto. Então, quando a massa consegue pensar por si mesma, pensando a partir de si mesma e se organizando por si mesma, sem aguardar que o partido institucional vá resolver, ou que, sei lá, um outro grupo, né, chegue, coloque e fale em nome dos interesses das classes subalternas, né, eu acho que a gente já viu que isso não funciona não mais, né, assim, é uma forma de inócua, ela ainda preserva, me parece, esse estado de esterilização das massas na política, né? Então, acho que seja um pouco por aí. Pensar uma massa horizontal que consegue ser autorreflexiva, né? E como esse consenso vai se construindo mesmo, ganha uma adesão de massa, né? Porque essa... Acho que o Tiago caiu. Opa, estão me ouvindo? Adesão de massa foi a última coisa que você falou e aí cortou. Tá. Não, então, a adesão de massa desse consenso construído aí, desse estímulo de uma massa que se auto-organiza, né, e nunca dá uma solução pelo alto, né? Me parece que seja um caminho possível para pensar essa questão. Bom, o Javier está inscrito, gente. Quem mais quiser se inscrever ou colocar questões, pode colocar aqui no chat, tá? Javier, por favor. Oi? Dá para escutar?
Parabéns, eu quero parabenizar, Tiago, foi uma fala muito boa, muito clara, mas gostaria de entrar em algumas polêmicas que começaram aqui, duas polêmicas. Eu queria retomar a fala da Luciana, que é a questão do partido. Eu acho que, ao menos em Gramsci, ele é claro, não? As massas não se organizam, não desenvolvem um sentido crítico sem os intelectuais. E esses intelectuais são intelectuais orgânicos e têm que estar organizados como partido. Há um sentido amplo do partido, mas pode ser um movimento, quer dizer, como um movimento sem terra, mas com um sentido de partido, para a disputa da hegemonia. Então, é claro que há um risco, não? O risco de que os partidos típicos das pequenas esquerdas da América Latina, que falam em nome das massas, mas de fato não estão organizando as massas. Mas eu acho que o sentido do partido não tem que se perder. Ou seja, não pode haver disputa da hegemonia sem um tipo de organização política e intelectual que constrói uma proposta de uma hegemonia alternativa. É uma tática política nesse sentido. Claramente, Gramsci não tem uma proposta autonomista, que é uma leitura que às vezes alguns gramscianos tentam fazer, mas é claro que isso não está em Gramsci. Isso não nega o problema da relação entre partidos e massas, sobretudo nas sociedades contemporâneas. Mas eu acho que, no sentido amplo da esquerda, há partidos que têm essa relação com as massas. Talvez a gente não gosta muito das vezes que são esquerdas muito fracas, mas eles construem uma relação com as massas e acho que isso não tem que se perder. Porque as massas não se auto-organizam. É triste isso. A gente gostaria de que isso aconteça, mas para Gramsci não acontece e de fato não acontece. Ou seja, você tem que ter intelectuais que trabalhem para construir uma proposta hegemônica alternativa. As massas sozinhas não saem no nível da defesa corporativista. E só consegue desenvolver o bom senso, que é a parte crítica do senso comum. Acho que é importante lembrar esse conceito de bom senso dentro do senso comum. E outra questão que eu gostaria de colocar é a questão do conformismo crítico que você falou. Eu vou fazer uma crítica. Acho que Gramsci não fala de conformismo crítico, eu nunca uso esse conceito. Às vezes ele fala de conformismo dal basso, embaixo. Não? Mas, se você observa, ele sempre coloca nesses casos conformismo entre aspas. Então, eu acho que é um oxímoron falar de conformismo crítico. O conformismo não é crítico. O que Gramsci está propondo, é certo que ele fala de conformismo, assim, entre aspas, como metáfora, eu acho. Ele está propondo um conceito ativo que nesse processo intelectual as massas desenvolveram esse sentido crítico. Ao final, eles virariam críticos e não conformistas. Então, é certo que aí tem uma outra tensão. Nós falamos recém da tensão entre partido e massas, e tem a tensão entre ideologia e criticidade. Não? Você falou claramente que a ideologia é uma vulgarização da filosofia para ativar as massas. E outro conceito que está aí bem perto é o conceito da religião, nesse sentido que Gramsci, às vezes, admira a religião. A capacidade que tem a religião de justapor paixão e conhecimento. É ir para a ação. Eu acho que Gramsci quase que antecipou as ideias de Perriand sobre o marxismo ocidental, que nesse sentido de que o marxismo tem um marxismo acadêmico desligado da paixão, desligado da ação política. Então,
E ele admira esse relacionamento. Eu recomendaria para você o livro de Fábio Frustini, A Religião do Homo Moderno. La religione do Homo Moderno. Então, o centro do livro é a questão da religião em Gramsci, mas nesse sentido de que ele admira essa capacidade da religião católica de não desvincular intelectuais e massas. Que ele está vendo que esse é o problema do marxismo e da elitização do marxismo, seja na versão burocrática soviética, seja na alguma versão que ele não sei como está prevendo o que vai acontecer no marxismo ocidental. Não sei como, porque ele não fala disso, mas está quase aí perto de falar disso. Então, eu acho que essa é uma questão interessante de colocar. E como a concepção da ciência de Gramsci, ele também reivindica, eu gostei, coloquei aqui, escreveu, como você pensa a relação dialética entre alguns conceitos, em uma divisão entre ciência e ideologia, não? Mas ao mesmo tempo ele reivindica a ideia de ciência como a capacidade crítica da ciência de se aproximar à verdade. Uma verdade que, ao final, é uma verdade conjunturalmente e hegemonicamente determinada, mas a ciência como o bom senso tem esse elemento crítico, que não tem o senso comum, que não tem a filosofia, o folclore. Então, acho que por aí dá para desenvolver. Eu tinha um artigo na revista do jornal sobre Gramsci sobre a questão da ciência e da objetividade em Gramsci, mas depois posso passar o texto. Tá, mas parabéns, foi bem claro. Eu só queria colocar assim, as questões para ir para além para frente com o debate o conformismo e a questão do partido. Parabéns. Não sei se meu português foi claro, às vezes eu não estou falando português agora o tempo todo. Mas... Tá. Ficou ótimo. Obrigado, Javier. Então, é isso mesmo, assim, as massas, elas não conseguem sair sozinhas, né, desse conformismo. Eu propus, essa ideia de um conformismo crítico, eu acho que, eu gostei da sua fala, porque a ciência, ela contribui para essa elaboração, né, para levar a capacidade crítica da massa, né, para um estatuto de bom senso, né, porque existe esse bom senso na massa, é claro que existe sim esses elementos, né, de uma massa desagregada, enfim, apassivada, mas eu pensava nessa expressão conformismo crítico no sentido do elemento de fé, porque se o elemento de fé ele é dogmático, ele jamais vai ser abandonado. E pior, ele ainda pode recair no fundamentalismo. Então a questão é como é que a gente pensa um conformismo que seja crítico, mas que no sentido de não dar margem para o fundamentalismo, por exemplo, da massa, né? De pensar a partir do ponto de vista da religião, e que é uma chave também muito interessante, além da ideia de ciência. Eu me lembro de uma fala do meu orientador na minha banca agora de qualificação. Ele disse que o Gramsci era inveja da Igreja Católica por conta dessa capacidade, e de fato ele tem razão, né? Porque a capacidade de ligar o elemento da paixão com a vontade, né? Que vai romper com esse estado de amorfo, né? De uma massa passiva, ou enfim, de uma massa estéril sob o efeito da morfina, né, para então viver, né, um processo ativo, uma construção de hegemonia. Mas assim, o livro do Frosini, que eu gosto muito, né, apesar de ser, achei um tanto pedreira, muitas questões dele, mas é muito interessante, né, apesar de complexo, porque de fato o tema é complicado, né. Eu acho que ele enfatiza, né, esse aspecto da religião imanente que o Gramsci está colocando. É uma religião que deve ser buscada, esse elemento da paixão, né, mesmo religioso, que isso é próprio da religião, né, a adesão de massa a uma visão de mundo, né, por esse mecanismo, mas assim, o que acontece? A massa está sempre refém de uma ideologia que está a serviço de uma religião transcendente,
E o Gramsci está buscando um fundamento de uma religião imanente, construída pelos homens. Como é que, a grande questão é essa, né? Como é que a gente rompe com esse estado de apassivamento, né, e ativa para uma religião transcendente e dogmática, portanto, e não uma religião construída coletivamente, uma vontade que remove essa massa, né, desse estádio de uma massa estéril, né, que vai romper com isso. Né, porque, ao mesmo tempo, a tradição já relegou, né, esse lugar para a massa. Né, já caracteriza como sendo uma massa governada, uma massa para ser dominada, massa de manobra. Então, como vai construir isso, né, a partir de uma perspectiva crítica, né? E, portanto, um conformismo que vai ser não mais dogmático no sentido da religião transcendente, da religião dogmática, que dificilmente vai haver um abandono daquele elemento de fé, né? Eu quis chamar conformismo crítico a expressão mais nesse sentido, né? Pensar uma história construída pelos próprios homens, pelas próprias pessoas, que não recaia nesse elemento da fé como um dogma, né, das religiões institucionais. E eu não sei como a gente pensa essa questão, talvez seja a partir da ideia de ciência e de religião laica, né, que o Gramsci está propondo, para manter, sempre preservar o elemento da crítica, porque é isso que vai salientar, acho que isso que vai manter ou romper com os dogmatismos, né, vai ser uma organização anti-ideológica, mas também preservar a autonomia desses sujeitos, porque a religião dogmática ela já rompe um pouco isso, né? Você está sempre refém da instituição, enfim, do dogma mesmo, né? Então é preciso talvez pensar a partir dessa perspectiva da religião e da ciência. Tiago, você me permite aqui uma parte? Eu só quero falar sobre a questão do catolicismo, né? Dessa Sim. inveja que o Tosi disse que o Gramsci sente da catolicismo, assim, que a gente tem que lembrar que quando o Gramsci disse que o catolicismo conseguiu fazer o que nenhuma filosofia secular tinha conseguido, que era juntar intelectuais e simples, ele faz uma observação junto, né? Mas para manter o simples na sua simplicidade. Então, não tem processo de ativamento nenhuma, de ativação nenhuma aí, né? É justamente manter a unidade entre intelectuais e simples para manter a passividade e o apassivamento, né? A questão é que aí eu acho que se coloca muito importante a gente pensar a questão do conformismo, né? Porque são duas questões que o Gramsci coloca, né? Que uma concepção de mundo só se torna hegemônica quando ela se torna uma fé, né? Portanto, a ordem ela exige, ela se funda num elemento que não é racional apenas, mas numa conformação da crença, né? Então, a questão que eu acho que é importante de ser colocada é se toda a ordem, né, ela se sustenta a partir da fé, e da fé não dogmática só, mas da fé a fé na liberdade, a fé na igualdade, a fé no liberalismo, ou seja, a hegemonia, ela exige um elemento de fé. E se somos todos conformistas, de algum tipo de conformismo, ou seja, tem uma ligação muito evidente entre ordem, fé e conformismo. A fundação, então, acho que é uma questão que se coloca, a fundação de uma nova ordem exige um novo conformismo, né? E aí é possível um conformismo, é possível uma ordem que emancipe, né? É uma questão da política, como harmonizar autonomia e soberania, liberdade e ordem. É possível se nós estamos pensando numa sociedade livre, não é?
E eu acho que o Javier tem toda a razão, é um oxímoro. Conformismo crítico, essa contradição em termos, e é justo, mas eu acho que é um problema para pensar uma nova ordem, não? A nova ordem, ela traz um problema fundamental, que é como pensar ordem e liberdade, e autonomia, e enfim, que não é um problema que nós vamos resolver aqui, óbvio, mas com relação ao partido, então eu só queria colocar aqui essa provocação que eu te fiz, Tiago, é justamente para a gente pensar em termos concretos, né? A consciência da parte precede a consciência do todo. Gramsci diz isso expressamente, ou seja, não tem organização popular sem direção política, não tem direção política sem organização. Que o partido não, muito provavelmente não é aquele centralizado, vertical, muito provavelmente não, pelo menos nesse momento. Mas a organização política, ela exige que a gente pense um instrumento e organização, né? Não sei se o Javier quer se colocar novamente. Nós não temos mais questões no chat. Eu queria, então, saber se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma intervenção ou alguma observação, pergunta. Miriam. Então, a Miriam vai colocar uma questão, e aí depois eu passo para o Tiago encerrar, e na fala da Miriam a gente encerra as inscrições. Então, se alguém mais quiser falar, se inscreve na fala da Miriam. Miriam, por favor. Oi, boa tarde. Eu gostaria de colocar um elemento aí para o Tiago pontuar, que seria sobre... porque eu que sou da área da educação, não consigo pensar em ideologia e hegemonia sem pensar no papel da educação dentro das instituições. Então, eu ouvi o debate todo aí, essa questão do conformismo e tudo, então eu vou fazer um questionamento aí, se você pontua sobre a questão da educação dentro desses conceitos, se você está vendo apenas o conceito em si, porque eu vejo que a educação ela tem um papel essencial. Eu vejo que não se constrói esse conformismo sem esse papel na educação no sentido mais amplo do termo, em que as instituições exercem, tanto dentro, por exemplo, a igreja, a mídia e todo esse papel da educação na constituição de uma hegemonia e também de uma contra-hegemonia e nesse conformismo. Não sei se eu fui... Mas eu queria que você pontuasse, se você puder, sobre essa questão da educação dentro desses conceitos aí, que eu vejo que o Gramsci, ele vai ver a questão da educação, acredito também nessa linha de pensamento aí dos conceitos. Então, peço desculpa se não fui tão... nos termos e na questão dos conceitos, né, que agora que eu estou retomando novamente, mas acredito que é essencial a gente fazer o debate também, pontuando a educação. Muito boa questão, Miriam. Agradeço aí pela intervenção. Inclusive, só complementando, eu vi que o Sebastião fez uma questão, a gente faltou ler, né? A escola do Gramsci não seria a instituição que tiraria as massas do estado de letargia. Tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Porque o Gramsci vai dizer que a hegemonia, ela cumpre uma função pedagógica, né? Preciso ensinar para o conformismo, né? Mas que tipo de conformismo é ensinado? Essa que é a questão, né? É condicionado, a escola basicamente condiciona, né, a formação do conformismo também, porque ela é um dos aparelhos de hegemonia. Eu falei bem ligeiro, eu não quis entrar muito na questão, porque eu fiquei mais na exposição dos conceitos. Mas é fundamental, né, para essa discussão, porque, como o Sebastião bem lembra, né, ela pelo menos
na compreensão do Gramsci, né, do caderno 12, é ela que vai instituir essa formação de um consenso crítico, ela vai mobilizar, né, a partir da crítica. Né? Se a gente tem uma educação crítica, a gente tem uma educação voltada para a emancipação, que vai ressaltar, que vai enfatizar a autonomia do sujeito. Né? E não mais essa ideia de educar para que o sujeito continue sendo subalterno, né? Que é o que a Luciana bem lembrou, da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, ela fez esse movimento, né, de intelectuais e simples, né, articulando, mas mantendo o simples como sendo simples, sem acessar, né, sem sair do seu estado de letargia, né, como disse o Sebastião. Então, eu acho que a escola ela vai cumprir justamente esse papel fundamental para construir outra hegemonia, né, porque, afinal, ela também é um aparelho da hegemonia, né, e a gente vê que isso está sempre, pensando assim concretamente, né, como isso está se colocando, por exemplo, na atual conjuntura de autoritarismo. Né? A questão do ensino religioso, a retomada disso, né, em detrimento, por exemplo, de negar a questão da educação sexual, por exemplo. Né? E quando os índices, por exemplo, de pedofilia estão aumentando, né, monstruosamente, assim, a gente vê um aumento muito grande, sobretudo agora nessa pandemia, né, e a escola que está sem poder, né, teve que suspender as atividades, né, então como é que fica isso? Né, como é que, quem vai, como a criança está sendo condicionada no seu conformismo, né, como ela está se conformando em relação ao que passa, ao que ocorre, né, paralelo à escola, enfim, que a escola pode, inclusive, contribuir para enfim, remover a criança de um estado assim de vulnerabilidade, né? Enfim, a escola tem um papel fundamental nisso e ela tem a devida importância sim nessa discussão. Eu só não entrei muito porque eu ia acabar me estendendo. Mas assim, a gente, né, como muitos sabem, o Gramsci foi um grande referencial, né, para o pensamento do Paulo Freire, né, uma pedagogia crítica. Eu acho que é um pouco tudo a ver com o que você falou, né, assim, de educar para a emancipação, né, é isso que está em questão, e não educar para se tornar conformista. Lembrando que a Deise Rosário esteve aqui na semana passada e falou exclusivamente sobre o papel da escola na hegemonia, né, então, acho que nós estamos bem supridos. Bom, nós não temos mais questões no chat, então, eu quero agradecer a todas e a todos que estiveram aqui com a gente, agradecer especialmente as contribuições do Javier. O Tiago apresenta aqui uma parte da pesquisa de doutorado dele, Javier, e com certeza essas pontuações que você faz são bem interessantes, bem importantes, né, para a pesquisa, que está em andamento, né? E agradecer muito o Tiago, né, pelo esforço de síntese, de exposição, né, a gente está aprendendo, né, com essa nova forma online, que também traz desafios muito grandes, porque a gente não está vendo todas as pessoas. Então, Tiago, eu agradeço, né, todo o seu esforço, a sua exposição. E, Javier, eu vou também passar para ele aquele seu artigo que você me indicou, das 3 formas de hegemonia, que eu acho que também pode contribuir, aquele outro, que eu acho que também pode contribuir, né? Hegemonia como estratégia, como direção ético-política, como forma de vida, né? Não é isso? É ele, né? Tá, mas ele é um artigo velho, tem quase 15 anos. Eu mandei o artigo sobre a questão a citação do artigo da questão da objetividade da ciência. Sim, que é um artigo mais atual. Eu acho que, só dizer uma coisa, conformismo tem uma conotação um pouco forte, não? Mas é um tema interessante. Eu acho que o mais interessante é colocar atenção entre criticidade e conformismo, que está... Eu acho que o interessante de Gramsci é a questão da atenção, como
ele nunca pega uma posição dogmática no sentido. Então, o conformismo, ele fala de conformismo dinâmico, às vezes. Então, tá, mas parabéns. Foi ótimo. Obrigada. Tiago, você guardou aí a referência? Bom, gente, muito obrigada. Então, nós estamos encerrando e convidá-las e convidá-los para a próxima semana, que na próxima semana nós vamos estar com a Fernanda Maranho, que estava aqui até agora, não consigo ver todo mundo, acho que ainda está. A Fernanda Maranho, que é mestre em Ciência Política e Relações Internacionais aqui pela UFPB, ela defendeu uma dissertação sobre a agroecologia no MST, e ela vai fazer aqui uma exposição para a gente sobre os conceitos gramscianos de transformismo e nacional popular a partir da análise da agroecologia no MST. Tá? Então, eu mando para vocês o artigo que ela vai indicar, né? O link eu só vou mandar no dia, né? Hoje, felizmente, não tivemos invasões e que continue assim. Gente, muito obrigada e até a próxima. Valeu, tchau. Até quinta-feira.